Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar o tema Convém Refletir. Está no capítulo 77 da obra Caminho, Verdade e Vida. E para nos auxiliar, nós convidamos a nossa querida amiga e colaboradora, Marluce Fanton. Seja muito bem-vinda, Marluce. É sempre uma satisfação tê-la aqui conosco. Olá, queridos amigos. Sem dúvida, a satisfação é dos dois lados, porque falar de Jesus, falar dessa doutrina tão consoladora, sempre estamos muito alegres em qualquer desses momentos. Então, nesse capítulo, Emmanuel comenta o texto do versículo 19 do capítulo 1 da carta de Paulo a Tiago. E ele diz assim, o que ele comenta? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes. Mas, Lucy, isso é um ponto fundamental para nós debatermos nos dias atuais, mesmo tendo sido esse comentário de Paulo para conosco e Emmanuel tendo ainda reforçado esse comentário. É isso mesmo, Marlu? Falar de Jesus, falar sobre o que Paulo nos deixou, esse apóstolo de Jesus escolhido com tanto cuidado e que trouxe tantos ensinamentos na sua pregação e nos seus textos deixados nas suas cartas, e principalmente a análise, a reflexão que Emmanuel faz. E quando a gente lê esses textos, a gente vê que eles são próprios para o mundo do agora. Quando a gente ouve, a gente tem e se coloca na posição de ouvinte, a gente tem a condição de analisar, ponderar, enxergar aquela situação de quem nos fala sob a sua ótica, sob a minha ótica. E a gente tem a capacidade de entender essa situação de vários pontos de vista. Só que atualmente nós estamos muito imediatistas, muito ansiosos, muito pouco pacientes para ouvir, então a nossa tendência é atropelar a fala do outro, sobrepor a nossa visão, e aí a gente deixa de aprender. E quando a gente faz isso, nesse momento que a gente vive uma ansiedade muito grande, um momento e um mundo extremamente acelerado, nós estamos vivendo a época do pensamento acelerado, a gente deixa de fazer essa análise, a gente deixa de refletir e a gente então passa a, em vez de ouvir e aprender, a gente passa a reagir. E quando a gente reage, muitas vezes a gente reage com ira, com raiva, porque às vezes a gente está respondendo a uma crítica que talvez estejamos recebendo, e em vez de analisarmos isso como uma maneira de nos melhorarmos, a gente já fica na defensiva, a gente não quer dar a vez, a gente não quer ceder o lugar, a gente quer ser sempre o alvo das atenções. E se nós fizéssemos essa recomendação que o apóstolo Paulo nos faz de ouvir inicialmente, e aí analisar, aprender, e depois desta reflexão, se acalmando muitas vezes, tentando fazer aquilo que Jesus nos ensina sobre a paciência, sobre dar a outra face, sobre todos os ensinamentos que ele nos deixa no seu evangelho, nós talvez conseguiríamos responder, e aí é o momento de nós falarmos desta forma mais calma, sem a ira, sem a raiva, sem a reação, porque muitas vezes a gente, nessas condições do imediatismo, da ansiedade, da reação, e no ímpeto de também falar, a gente pode ser mal interpretado, a gente pode interpretar mal a fala do outro, e aí vão seguir os melindres, as mágoas, as dissensões, as discórdias, e nós só evoluiremos quando a gente fizer o contrário,
quando a gente tiver a paciência, quando a gente promover a paz, a concórdia, a temperança, a meiguice, a doçura, a bondade, que são os ensinamentos de Jesus. E Paulo, quando ele fala isso, que a gente tem que parar para ouvir, porque quanto mais tempo a gente ouve, menos tempo a gente vai ter de ficar ansioso, de ficar irado e proferir palavras que possam ser agressivas, que possam ferir os outros. Então, essa reflexão que Emmanuel faz dessa passagem de Paulo é extremamente linda e que, para isso, a gente tem que ponderar sempre. Por exemplo, se eu ouço, se eu tenho a calma de deixar o outro falar, colocar tudo que ele tem a dizer, colocar a opinião dele, e todos temos o direito às opiniões próprias, a gente aprende, né? E aí, quando a gente estiver na temperança, na calma, a gente fala também. E quando a gente está calmo, a gente vai falar coisas boas, a gente vai falar coisas de Jesus, a gente vai falar coisas que gostaríamos também de ouvir. E aí, esse que ouve, em algum momento também aprendendo, ele vai repetir. E quando ele vai repetir coisas boas, coisas calmas, coisas meigas, coisas doces. E esse é o nosso papel nesse mundo, de sermos discípulos, de sermos apóstolos, de sermos divulgadores dos ensinamentos de Jesus. E sendo divulgadores dos ensinamentos de Jesus, a gente não pode estar com ira, a gente não pode estar com ansiedade. Por isso que esse momento é muito desafiador, né, para a gente vencer toda essa onda que nos cerca da ansiedade, da preocupação, do imediatismo, do materialismo, da inveja, das falsas notícias, que nos envolve e que nós temos que ter um orar e vigiar extremamente perseverante, enorme, ferrenho, perene, e a gente só consegue isso ouvindo, analisando, estudando com muita parcimônia tudo que nos cerca, porque senão nós, em vez de sermos ouvintes, nós seremos reativos e aí nós podemos cometer muitos erros. E além de tudo, né, Marluce, eu vejo que nós temos uma tendência muito rápida em julgar, né? Porque nós perdemos essa capacidade de ouvir. Tu também pensa dessa forma? Sem dúvida, porque quando a gente. E o ouvir, a gente vai ver os dois lados da moeda. Quando a gente, em vez de prestar atenção, a gente vai conseguir ouvir os dois lados sempre de uma história, a gente vai conseguir enxergar o outro, porque a nossa tendência realmente é julgar, a gente vai enxergar o outro dentro da situação que ele se encontra, tentando nos colocarmos no seu lugar, o que ele está vivenciando, porque senão a gente só critica, nossa, essa mãe não cuida direito desse filho, nossa, olha como é que essa criança é birrenta. Nossa, mas olha, essa pessoa não tem onde cair morto e anda com esse carro. A gente nem sabe se o carro é da pessoa, a gente não sabe nem que dificuldades a pessoa está passando, né? A gente não sabe o que aconteceu com aquela mãe que naquele momento a criança pareceu que estava desatendida, ou aquela criança que parece birrenta e na verdade pode ter alguma doença de cognição. Então a nossa tendência é sempre apontar o dedo. E quando a gente ouve, a gente analisa a situação como um todo. A gente consegue perceber essa situação de vários olhares, de várias formas. Assim como a gente olha um livro e não gosta da capa, mas a gente não folheou as páginas, não sabe se o livro é ótimo, né? Então, realmente, é isso. Ouvindo, a gente vai ter a capacidade de analisar de uma maneira muito mais pacífica, calma e perfeita. A Emmanuel também comenta aqui na obra, né, que quem ouve aprende e quem fala doutrina. Então, nós também, como tu falaste, nós temos essa responsabilidade da nossa fala, né? Porque, sim, nós também somos responsabilizados e seremos cobrados por isso também. E essa reflexão que Emmanuel faz nesse texto, ela é muito proveitosa realmente para os nossos dias. Mas, Lúcio, Perfeito. nosso tempo está chegando ao fim. Deixe suas considerações finais para os nossos internautas. Então, o que eu quero deixar para
para quem nos ouve e nos assiste é que leiam Emmanuel. Leiam a coleção Fonte Viva, que fala de todas essas análises que Emmanuel faz de uma maneira muito singela, muito simples, muito perfeita daquilo que Jesus nos ensina. Muito obrigada. Agradecemos então a contribuição da nossa convidada Marluce Fanton e desejo um fraterno abraço a todos nós. Muito obrigada.